Esse vídeo será sobre uma ferramenta de S&OP, que é um processo colaborativo de planejamento entre áreas, ou seja, a informação é preenchida por diversos usuários em momentos e formas diferentes. E quais são os principais desafios de uma ferramenta de S&OP? Informação fragmentada, ou seja, diversas planilhas circulando por e-mails e pastas na rede, sendo preenchida por diversas pessoas simultaneamente. Arquivos enormes, pois geralmente o planejamento tem que ser no nível mais granular e é necessário incluir uma série de informações para auxiliar no processo de decisão, como histórico, a meta, orçamento e planejamentos anteriores. Preenchimento inconsistente, pois não há padrão de preenchimento e nem validação de informações com as regras de negócio, como pedido mínimo, produtos exclusivos, limites de spec promocional, etc. Além disso, é comum os usuários alterarem a estrutura do arquivo inserindo linhas e coluna, dificultando ainda mais o processo. Consolidação complicada de grande quantidade de arquivos que demanda muito tempo da equipe, e a cada erro de preenchimento tem que começar a consolidação do zero. E por último, dificuldade de gestão das etapas de planejamento com prazos intermináveis, sem saber se as pessoas já começaram o planejamento ou se estão terminando. Nesse vídeo, mostraremos um exemplo de uma ferramenta que foi desenvolvida para um cliente específico da Atticus. Nesse cliente, o processo de S&OP iniciava-se com a criação de um cenário, definindo o mês inicial e quantos meses seriam planejados. Aí começava o planejamento da equipe comercial, fazendo bottom-up. A primeira etapa era o preenchimento do vendedor. Na sequência, o supervisor revisava o número preenchido pelos vendedores sob sua supervisão. Da mesma forma, na etapa seguinte, o gerente revisava o número preenchido pelos seus supervisores. Esse é apenas um exemplo, pois já desenvolvemos ferramentas cujo processo iniciava-se numa previsão estatística de demanda ou mesmo terminava no constraint feito por supply chain. No final do processo, realizava-se a reunião de consenso, onde as áreas concordavam ou não com o número planejado. Se fosse necessário fazer revisões durante a própria reunião, os participantes podiam editar o planejamento para chegar no número desejado, avaliando o impacto dessas alterações. Então vamos para a ferramenta em si. Como vocês podem ver, há duas ferramentas nessa pasta, uma administrativa e outra de preenchimento, ou seja, uma ficará com o administrador do processo de S&OP e a outra com todos os usuários que se planejarão, nesse caso, com a área de administração de vendas e com a equipe comercial, respectivamente. Vamos começar pela administrativa para entendermos a criação de um cenário e a gestão do processo. Na primeira aba, de gestão do processo, podemos criar cenários, versões, parametrizar desvios e faróis e o mais importante, gerenciar quais usuários já preencheram o planejamento. Portanto, vamos começar selecionando o cenário que já existe. Com o cenário selecionado, agora temos que selecionar uma versão ou etapa de preenchimento. Nesse caso, vamos selecionar a etapa do vendedor. Com isso, todas as informações relacionadas a essa etapa, como o prazo de preenchimento e data de criação da versão, são carregadas na tela. Nessa tabela, é possível visualizar todos os responsáveis pelo preenchimento nessa etapa, ou seja, os vendedores, assim como a data de início do preenchimento, que é a data que ele entrou na ferramenta nesse ciclo pela primeira vez, assim como a data de término, que ele de fato finalizou o preenchimento. Também podemos enviar um e-mail de cobrança para esse usuário. Ok, então vamos para o preenchimento de fato. Primeiro eu vou fazer um teste. Tentar entrar com um usuário que não é um vendedor, por exemplo, o meu usuário. Vocês podem ver que, como o processo está na etapa do vendedor, a ferramenta não me deixa continuar. Então vamos tentar com o vendedor. Pronto, agora foi. Assim que eu faço o login, a ferramenta entende qual usuário está se conectando e passa a baixar somente os dados necessários para esse usuário específico. É também nesse momento que a ferramenta se configura, disponibilizando somente as funcionalidades específicas para os vendedores. Por exemplo, nesse caso, não faz sentido o vendedor ver o campo de margem, mas é algo necessário para o gerente. O fluxo dessa ferramenta é bem simples. O usuário deve preencher o planejamento nessa primeira aba, depois checar os desvios de planejamento, ou seja, validações de negócio como pedido mínimo ou produto exclusivo,
analisar as validações de packs promocionais, consultar alguma informação de trade e marketing, analisar os dados com alguns relatórios e, por último, finalizar o preenchimento. Então vamos planejar alguns produtos. Há duas formas de se planejar, com um tabelão ou num formato mais flexível. Vamos direto para o flexível, que é mais interessante. Nesse formato, é possível preencher o planejamento em qualquer nível que desejar, e a ferramenta fará automaticamente todos os rateios para o usuário. Por exemplo, suponha que eu goste de planejar todos os produtos de um determinado cliente e quando eu finalizar, eu sigo para o próximo cliente, sucessivamente. Pronto, essa seria uma boa configuração. Mas pode ser que alguém prefira começar por um produto e depois planejar todos os clientes que compram aquele produto. Enfim, o usuário que escolhe. Para facilitar essa decisão, a ferramenta já traz algumas visões pré-definidas. Mas vamos seguir com o nosso exemplo de cliente e produto. Eu vou começar filtrando uma categoria específica para facilitar meu preenchimento. Eu posso tanto editar o planejamento de um produto desse cliente, por exemplo, vamos colocar 10 aqui. Como posso editar o valor total do cliente? E repare que os produtos aumentam proporcionalmente com o valor total dos clientes. Eu também posso utilizar o botão direito para realizar operações de forma ágil, como por exemplo, aumentar 10% ou aumentar meu planejamento em, digamos, 10 unidades. Posso até mesmo utilizar o valor planejado do mês anterior. Outra coisa legal é que eu posso selecionar quais informações eu julgo serem necessárias para o meu planejamento. Por exemplo, eu gosto de visualizar o histórico dos meus últimos 6 meses de venda, ou do último planejamento, ou apenas do orçamento. Enfim, cada usuário escolhe o que faz mais sentido para ele. Ok, vamos checar nossos desvios de planejamento então. Para eu prosseguir e finalizar meu preenchimento, ou eu preciso corrigir esses desvios ou justificá-los. No nosso preenchimento apareceram dois tipos de desvio. O primeiro em relação ao desvio histórico, ou seja, com base no meu histórico, eu tenho vendido 35 unidades desse produto nesse cliente e agora meu planejamento está 16. Algo pode estar errado. O outro desvio significa que eu planejei abaixo do valor de pedido mínimo da companhia. Então vamos justificar esses desvios. Agora o usuário tem duas opções. Ou ele pode clicar nesse botão de salvar rascunho, ou seja, ele enviará os dados por banco de dados, mas não finalizará o preenchimento, podendo entrar mais tarde para revisar o planejamento. Ou ele pode finalizar o preenchimento e depois disso não poderá mais entrar na ferramenta. Ok, agora vamos voltar para a ferramenta de gestão para acompanhar o processo. Pronto, podemos ver que o usuário Delfim Moreira já finalizou o preenchimento.